Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amarelinho Cast, um podcast de Morro Agudo e região, que traz histórias da nossa cidade, pessoas da nossa cidade que contam um pouco da nossa querida Morro Agudo. E hoje não poderia ser diferente. Ele é atleta, empresário, pai dedicado e uma referência de perseverança. O nome dele é Maicon Pereira Padilha, mas todo mundo conhece como Padilha. Com uma trajetória marcante no futebol, no empreendedorismo, ele vem compartilhar um pouco da sua história, dos seus desafios, aprendizados e planos para o futuro. Bem-vindo, Padilha. Muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Nesse lugar aqui que passou várias pessoas importantes. E é isso aí, vamos falar um pouquinho da nossa história aí, né? Tá compartilhando com vocês, né? Cara, primeiramente, brigadão de você ter aceitado. Eu sempre passava lá e falava, vou te chamar, vou te chamar. Várias vezes. E o dia chegou. Padilha, fala um pouco aí, se apresenta pro pessoal, quem é o Maicon Padilha? O Padilha todo mundo conhece, como estava falando anteriormente, né? Eu vou falar como começou a minha trajetória aqui em Morro Agudo. Eu vim pra cá, eu sou nascido no Paraná, né? Vim pra cá com 3 anos de idade. Aí eu morei aqui até os 16 anos de idade. Foi onde que eu comecei a fazer a trajetória ali no futebol definitivo, né? Fiquei 5 anos fora, aí conheci diversos estados, Minas, Rio de Janeiro. Eu fiquei muito tempo na capital também, né? Rodei pelo país afora, voltei em 2013, né? E construí minha família aqui, aí dei início aí, né? Na trajetória aí da loja e tal, tudo mais. E é isso aí. Top demais. Antes da gente continuar o episódio, a gente tem que agradecer quem apoia e quem acredita no Amarelinho Cash. Então, agradecer nossos patrocinadores, Natais da Garcia, Social Media Estrategista, para quem busca gestão profissional e posicionamento digital eficiente. Natais da Garcia, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Se estiver precisando lá para a loja, sim, eu já eu ouvi falar recomendo aí. Do trabalho. Já estamos conversando com o Fusco aí para ela fazer um trabalho para ele. Então, Varejão Mercearia mais barato do Jonathan, na entrada do Alfredo Benedetti. Tradição, economia e qualidade para sua casa. Pensou? Cerveja, carne, tudo que você pensar tem lá no Jonathan, ali na entrada do Benedetti. Varejão Mercearia mais barato. Autoelétrica Amarelão, precisou de bateria, troca de óleo, palheta, vai lá, conversa com o Amarelão, com o Ricardo, com o Amarelinho, que a gente vai resolver o seu problema lá. A gente vende solução com referência no atendimento e confiança. Delivery da Ju, dispensa apresentação. Tá aí precisando de uma janta, que é uma coisa gostosa, diferente. Delivery da Ju, liga pra Ju, liga pro Pó Royal, que eles vão atender vocês. Parmegiana, porção. Se você quiser comer, ceviche, os caras são demais. Acho que não tem quem não experimentou, né? Isso. Então, eu sou suspeito. E, chegando no final do ano aí, quer ficar na moda, loja I9 do nosso amigo Padilha aí. Então, daqui a pouco ele vai passar o endereço, tudo Com certinho. certeza. Mas quer usar aquela roupa top, loja do Padilha aí. Padilha, vamos aí. Você já falou que rodou aí o país afora aí. Sim. Conta pra nós aí a história do futebol aí, como que entrou na sua vida, como que foi a infância no futebol, o que te incentivou e de que forma você percebeu que poderia transformar isso numa profissão. Quem que, digamos assim, me descobriu o futebol foi o Nino, né? Bastante conhecido na cidade, professor de educação física. Ele já logo no início, né, trabalhava ele era professor nosso, né, lá na Maria Aparecida. Com 9 anos de idade ele sempre falava, você leva jeito. Ele falou, vou te arrumar alguma coisa. E eu, só por brincar, né, quando eu fiz 13 anos de idade, ele me indicou para um olheiro de futebol, que é de São Joaquim da Barra, para levar eu para São Paulo. E foi tudo muito rápido. Aí ele falou assim, semana que vem o rapaz vai vir aqui para ver você jogar e tal. E chegou na semana, né, ansioso, menino, né, fiquei daquele jeito, né.
E aí, o que ele fez? Ele ligou e falou, ó, o seguinte, tô passando amanhã aí, mas pra te levar você pro São Paulo. E eu já falei, mas como assim levar pro São Paulo? Já aquela tremedeira, eu falei, ô Nino, eu não sei se eu vou não, porque até então era só brincar, só. Ele falou, São Paulo, né? E eu falei assim, tá muito estranho, né? E realmente, o Ademir Sofiati é muito conhecido na região, veio em Morro Agudo, conversou com a minha tia, porque minha tia sempre, né, criou eu, né? Eu perdi meus pais muito cedo, né, com 9 anos de idade, né? E fui para São Paulo, fui fazer esse teste, fiquei uma semana lá, já fui aprovado e 2 meses depois nós retornamos lá e aí fiquei um período, fiquei um ano na categoria de base de São Paulo. Nossa. Foi muito rápido, foi com 13 anos de idade. Um estalo de dedo. Foi. E como que foi quando ele falou que ia vir assim, o frio na barriga? Ele falou, ia vir pra ver eu jogar. E um dia antes ele liga, vou te levar você pro São Paulo. Aí eu, né, aquela época de Orkut, Google, pesquisando, saber como é que era Lan House, né? Foi tudo muito rápido. E aconteceu, né? Fiquei lá, tive essa oportunidade, fiquei um ano. Acabou não dando certo, pouca gente sabe disso também, que foi até por... Assim, moleque novo, 13 anos, não tinha compromisso com nada. Aí eu era meio descompromissado. Essa época e fiquei esse tempo, não deu certo. E aí depois tive outra oportunidade, fui pro Atlético Mineiro, né, logo em seguida. Aí lá foi um tempo mais curto, fiquei 6 meses lá, né? E muito bom, cara. Mas é muito novo, pai, não é, Padilha? Muito novo, e eu era aquele menino assim, né? Por ter perdido meus pais muito cedo, eu era mais rebelde, né? E não tava aí com nada, e as coisas foram aparecendo. Pra você ter noção, lá no São Paulo, igual aqui, eu sou de família muito simples, né? Male era um pãozinho com manteiga de manhã. Cheguei lá no São Paulo, aquele banquete, aquela mesa, e você fala, já virei jogador, né? Lá não é bem assim, né? Tem que ter disciplina, tem que ter... E aquilo ali, entre aspas, pra não falar que subiu pra cabeça, que é uma palavra muito forte, a gente, né, não fazia a rotina como, né, era desejado. E realmente mexeu com a minha cabeça. Foi, na época que você foi, então tá quase 19 anos atrás. Isso, 19 anos atrás. Os clubes também não tinham essa preparação psicológica pros meninos, né? Chegava lá, era muito rápido. Ou você se enquadrou ou você vai embora. Com certeza. Porque eles falavam assim, ó, você tem que estar acima do pessoal que está aqui. Porque se você tiver igual, já não serve. Entendeu? Você tem que estar acima, né? Realmente no futebol eu estava um pouco acima, mas mentalmente não estava preparado, né? Que hoje já cobra bastante isso, né? Hoje eu vejo, eu acompanho, eu tenho um filho de um amigo meu que tentou a carreira profissional, que é isso, tem muito apoio psicológico, Sim, apoio para a família também, para poder lidar. E não tem, naquela época não tinha isso, ninguém pensava. O menino tinha que ser bom de bola. Tá bom de bola. Enquadrou nas regras deles, ficam. Não enquadrou. Cara, e que legal, tipo, o Nino, eu não sabia essa parte do Nino. Eu sabia que o Nino era professor de educação física, mas não imaginava esse olhar dele. Foi o Nino foi fundamental. Ficou até triste, né, quando eu saí, né, mas entendeu? E, assim, foi um divisor de águas, porque eu sempre falo, assim, tem situações que vêm, que Deus coloca para estar passando experiência para outras pessoas. Teve muitos jogadores da minha idade, ou até que veio depois, que utilizou meu exemplo. Falou, não faz isso, dorme no horário. Pegou meu exemplo, escutou eu falando. Né, que eu sei que os meninos estavam, entre aspas, não vou falar perdido aqui, mas estavam indo com um camisinho, escutou essa história, viu eu falando também e acabou, né, assim, falou, opa, peraí, tem um amigo da minha cidade feio, foi por esse caminho, não deu certo, né, e acabou, assim, incentivando, né, porque através de, teve vários meninos aí que foi para muitos clubes aí que pegou essa lição, né. E a gente vai chegar na parte empresarial, mas eu vi que você mesmo trouxe essa lição pro empresarial hoje. Com certeza. Então, eu acho que não cai nenhum pingo fora do lugar, da onde tem que cair, não acontece nada sem a vontade de Deus. A gente tem que passar alguma coisa pro futuro. Talvez no momento a gente não entende, mas no futuro a gente sabe que era para acontecer aquilo lá. Com certeza. Como se diz, né? É uma chance assim que todo mundo quer, eu tive. Não coloco isso como desculpa, mas assim, eu creio que se eu tivesse tido ali uma
estrutura familiar, não quem cuidou de mim, né? Mas é diferente do pai, a mãe ali tá presente e tal, até porque meus tios sempre foram bem atenciosos, mas trabalhava muito, né? E tem que ter alguém acompanhando. Eu não tinha esse acompanhamento, né? E tem lições que, né, que vem pra ficar e pra gente tá passando, né, pros demais. Você imagina um menino de 13 anos, tem que aguentar a avaliação, aguentar a pressão. Não é fácil. Mesmo tendo toda a estrutura do mundo, Sim. 13 anos, a nossa época Eu só queria brincar. Queria tirar a tampa do dedão na rua, né? Com certeza. E o engraçado é que eu não tinha sonho de ser jogador. Aí a oportunidade veio, né? E acaba sendo ingrato, né? Porque tanta gente que tem um sonho, que quer ser. E aí depois, quando eu fui acordar, eu falei, não, agora eu quero ser. Aí já tinha passado São Paulo, Atlético Mineiro. E eu sempre brinco, né? Meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Aí depois, no decorrer do tempo, acabei conseguindo, porque assim, todo mundo quer o sucesso. Só que eu falava, eu quero ser jogador. Consegui ser, não foi de sucesso, mas, né, nos clubes aí que eu passei aí, acabei atingindo esse objetivo, né? Ser jogador profissional. Cara, mas só de você ter passado, categoria de base, do São Paulo, do Atlético Mineiro. Sim. Lá no São Paulo, que a gente convivia muito. Rodrigo Caio, Casemiro, o Lucas, que está hoje no próprio São Paulo, né? Que era Lucas Moura, né? Era de convívio ali, né? Era do cotidiano, né? E até os próprios atletas profissionais, né? A gente tinha um convívio ali, né? Via muito mineiro, Josué, que era a época que eu tava lá, né? E, Nossa, assim, mineiro que fez o gol do mineiro, Mundial. Josué, eu corintiano. Tem até uma história engraçada, quase que eu apanhei lá no Morumbi. São Paulo Independente de Medellín, 2006, 2007. Eu na torcida de São Paulo, eu tenho até foto, eu com a camiseta de São Paulo, que nós, né, tinha que estar lá. E torcia, né? Porque, né, você tá na base, você torce pro time, né? Aí só que aquele lado, o time corintiano lá dentro. Aí eu falei, nossa, o São Paulo ganha de 2-0. Rogério Ceni fez gol de pênalti. São Paulo tomou um gol. Eu meio que deu uma vibrada, a gente do meu lado. O cara olhou, aí eu peguei. Sorte que nós tava na cativa, o pessoal já é mais comportável. Mas qual é que ia dando errado pra mim? Um corintiano no meio da torcida de São Paulo. São Paulino. Mas essas experiências que é legal, né? Sim, sim. Tipo, até esse crescimento, imagina. Você tem que segurar o amor que você tem pelo time. Tem que aprender tudo isso, tem que... Pra defender seu ganha-pão ali, certeza. porque senão... Ô, Padilha, e tipo assim, dos aprendizados que você teve naquela época, muito novo, mas qual que você fala assim, ó, esse aqui eu vou levar pra toda a minha vida, esse foi o que me marcou, coisa que pode ser uma coisa simples, fala assim, ó, tem que levantar e arrumar minha cama. Sim, também. É o convívio, você tá ali convivendo com vários jogadores que, é igual assim, né? Eu nunca falei assim em publicado, tá sendo a primeira vez, muita gente nem sabe. Acho que eu tenho pai e mãe. Eu perdi muito cedo, meus pais e minha mãe. Eu tinha 9 anos de idade e minha mãe faleceu. 6 meses depois, meu pai faleceu. E é uma história triste, né? Só que, como você falou, aí você tá num ambiente assim, você acha que a sua história é triste, tem gente com história pior. Que às vezes perdeu o pai ali, que já teve isso com um companheiro nosso que era assim, pelo menos lá em São Paulo era um quarto, era 4 beliches, né? Ficava 4 atletas. Aí teve um menino lá, o Lambari, que ele viu os pais ser assassinados, entendeu? Então aí você vai aprendendo a ter esse respeito, a compartilhar também, né? Você entendeu? Você falou da cama, realmente, você tem que arrumar, porque em casa ninguém arruma cama. Você tem que arrumar. É o senso de organização que é cobrado muito, né? Que você já vai aprendendo ali. Primeiramente o respeito, que é algo assim que a gente... minha história é isso, é aquilo, só que tem gente que tá, né, numa situação pior e não tá nem reclamando, né? Isso que a gente leva, eu levo comigo isso até hoje. A gente fica muito preocupado com a história da gente, a gente esquece que do outro lado também tem uma história. Sim, tem um ser humano, né? Tem um ser e humano. Às vezes a pessoa sempre com um sorriso, nunca tá reclamando, mas sempre tem aqueles momentos ali, ó, essas pessoas assim, você costuma pegar elas em momentos isoladas. E igual esse amigo nosso, um dia ele chorando lá, né, no canto, o que aconteceu, tá? Ele desabafou com nós.
E às vezes até um momento que ele não teve, assim, porque nós era a família dele, né? É. Porque você tá ali 24 horas e tal, né? E é coisas assim que a gente aprende que nos fortalece, né? Fica de exemplo, né? É, a gente traz pra vida, né? E eu vejo muito isso em você. A gente já conversou muito outras vezes, não sobre esses assuntos, Sim. mas eu vejo que você pegou tudo, absorveu tudo aquilo ali e trouxe como exemplo para sua vida profissional de hoje. Sim, com certeza. Isso é difícil quem pega isso, consegue transformar isso, né? Sim, com certeza. É igual até nas histórias que eu falei, eu sempre falo pro pessoal, mas você saiu de lá por quê? Eu nunca me envolvi com droga, nada. Uma cervejinha eu gosto, né? Mas lá eu era muito revoltado. Né? Tem até uma história curiosa, mas nós estávamos Tava em Cotia, tinha um CT de Cotia, nós fomos para um hotel fazenda. 2 horas da manhã, eu nunca tinha entrado numa piscina. E sempre nós treinávamos, quando fazia algo na piscina, era só, né, aqueles treinamentos específicos. 2 horas da manhã eu acordei, né, nesse hotel fazenda. Eu fui numa piscinona grandona, aquelas compridona com a piscina. Eu fui lá e pulei na piscina, 2 horas da manhã. Pior, induzi uns dois para ir comigo. Aí esse foi um dos prepulsores para... Que além de eu fazer minhas bagunças, eu era bagunceiro, né? Às vezes o pessoal fala, eu saí de mancada, acho que é coisa assim, né, muito agravante. Não, mas era que eu fazia bagunça e além de fazer, eu levava os outros comigo. Aquela piscinona bonita sozinha, era injusto, né? Esse foi até um dos prepulsores, ali que eu tive chances lá, né, também, né? Mas... E tem diferença da categoria de base do São Paulo com a do Atlético, assim? Na época deu muita diferença, porque o São Paulo sempre foi modelo, né? Foi top. Na época o São Paulo era o número 1. Acho que só tinha um CT do Atlético Paranaense que comparava. A do Atlético já era mais simplão. A do Atlético lembra muito o Campo da Vale. É a mesma estrutura do Campo da Vale, é o mesmo modelo. Agora de São Paulo era de outro mundo. São Paulo chegou a ser referência. Referência, foi referência e... Né? Tanto Todos os clubes que têm estrutura hoje a nível, né, europeu assemelhou no São Paulo. Eu vi que Mirassol, esses dias eu vi uma reportagem. Também. Mirassol tá querendo fazer uma estrutura de primeiro mundo para acolher no futuro, daqui 10 anos. Com certeza, porque é a longo prazo. Esse investimento é a longo prazo. Eu vi que, escutava muito falando São Paulo, Corinthians, Sim. mesmo o Palmeiras, com questão de referência em tratamento, fisioterapia, tudo, tratamento de imagem. Aí eu vi essa reportagem com o Mirassol se tornando ele tá copiando. Eles são referência. Tá copiando primeiro o mundo para poder chegar daqui 10 anos começar a colher o fruto. Sim, sim. Inclusive teve um menino de Moab, o Vitor Jaz, ele ficou um tempo no Mirassol. O Mirassol ficou. É top demais, né? Tem algum treinador que você trabalhou, que você... categoria de base, mas... Ou o treinador que você via lá, que você falava, cara, é sonho, eu tô aqui, esse cara tá ali. No São Paulo, teve um período 92, 93, que é a minha categoria, né? 92, era 91, 92, depois passou 92, 93. Aí nós estava sem treinador. Aí eles passaram o Milton Cruz, que era do Sub-20, para treinar nós. E Milton Cruz, já ouvia falar, né, que jogador famoso e tal. E ele pegou, né, ele pegava muito no meu pé. Aí teve um dia eu perguntei pra ele, eu falei, mas todo mundo faz e tal, que só pega no meu pé. Ele falou assim pra mim, eu só cobro de quem pode. Quem não pode, o que eu sei que já é caso perdido, eu não cobro. Ele falou, se eu tô cobrando você é porque você tem potencial. Quando eu parar de cobrar você, ou é duas coisas. Ou você tá fazendo o que eu tô te pedindo, ou você não tá fazendo. Então, você pode ter certeza. A sua preocupação é quando eu não te cobrar. Isso eu carreguei comigo e realmente a gente só cobra de quem pode. Lógico. Caso perdido é... E o Milton Cruz é referência, né? Chegou até a seleção, né? Milton Cruz, ele é referência pra gente. Quem é São Paulino, mesmo corintiano aqui, mas quem é São Paulino sabe a referência que é Milton Cruz. E depois da categoria de base, veio o momento profissional no Duque de Caxias, né? Sim, que aí eu já estava aqui em Morragudo, eu já estava com 16 anos, né? Esse período de São Paulo, Atlético Mineiro, foi dos 13 aos 16. Estava aqui na cidade, treinando aqui na escolinha, no chute certo, né, aqui de Morragudo.
E meio que desanimado. Aí falei, vou pro Paraná, eu tenho família lá, né, tal. Fui pra lá e aí tive a oportunidade lá. Conheci vários empresários lá, que lá é muito forte também, no meio do futebol. E um amigo da minha família falou, ó, vou te levar você para São Paulo, você vai ficar lá num centro de treinamento, fica na Santa Amaro, Vila Gilda, e de lá é um grupo de empresário que vai te... todo momento o Clube do Brasil inteiro ligando para eles vão te arrumar alguma coisa. Eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei lá em São Paulo, já teve uma oportunidade, falou, ó, ligou, Duque de Caxias, está precisando de um lateral de sub-20, aí eles pegou e falou, ó, o menino não tá pronto e tal, eu já tava um tempo parado e realmente é muito disciplinado. Aí o treinador de lá, do CT Vila Gilda, falou assim, é o Dinho, ele jogou até na categoria de base do São Paulo, do Palmeiras, e ele falou assim, eu vou te mandar, você não tá pronto fisicamente, mas eu vou te mandar. Mandou pro Duque de Caxias, consegui ficar 6 meses lá, porque lá a preparação deles é só pro estadual. Joga o estadual, na época não tinha divisão, e aí depois é pro outro ano, igual o Botafogo, né? Você joga só agora o Botafogo tá na Série B, mas é só pro estadual. Aí fiquei esse período 6 meses lá, foi muito bom, né? Só que eu já não tava naquela pegada de revelação, aí eu já tava mais no nível dos demais, né? Eu tive uma ascensão assim muito grande, depois já fui, né? Digamos assim, deixando de evoluir. Isso que cobra, porque muita gente fala, nossa, fez uma base boa, vários jogadores, mas na hora que chega no profissional dá aquela, né, aquela tremida, né? Sim, entendeu? Cara, e o futebol, apesar de eu acho que ser o sonho de 90% dos meninos, é muito ingrato, né? É ingrato. Hoje cobra muito, hoje tem o bom, tem o craque e tem o meia boca. E isso na base você vê muito. Aí hoje a gente vê na televisão, né, igual o centro, o Gui vem, ele vai vir agora da Armênia e fala, nossa, só aquele cara lá, ele era reserva do reserva, aí tá lá num time grande, você entendeu? Tem muito disso, daquele cara ruim, só que aí ele foi disciplinado, ou teve um empresário, tem todas essas questões. Cobra muito, nem sempre o melhor vai chegar, a verdade é essa. Porque assim, ó, você falou o nome do treinador do Dinho, tem muito cara bom, que foi lá, que fez tudo certo, que correu, que deu o sangue, que era ser referência no futebol, por causa de um empresário, não conseguiu chegar. Por causa daquela bala a mais, daquele... Com certeza, hoje cobra muito isso, né? Aqui em Morragudo mesmo, tem vários casos assim, de jogador que a gente acompanhou, que você até ajudou nós num projeto, tava eu, o Renan, não sei se você lembra, faz um tempo, em 2019, 2020 e tal. Nós tava querendo reestruturar a Associação Atlética Morragudense, aí nós pedimos uma força, você deu uma força pra nós. E aí nós tava querendo iniciar nesse sonho com a molecada, e nós já sabia, né? E nós queríamos encurtar esse percurso de empresário, de pegar, levar, porque às vezes o pai não tem esse trabalho, né, de fazer. Aí nós buscando fazer esse trabalho, e já tentando pôr isso na cabeça dos meninos. Aí teve um menino que questionou nós, vamos levar ali no Guará, no Nildo, falou, mas fulano de tal. Aí nós tentava colocar os pinguinhos nisso, ó. Tá vendo o carro que ele chegou? Entendeu? Tem muito disso, e a gente procurava ser bem claro, por quê? Para depois no treino falar, você tem que treinar dobrado, entendeu? Porque o cara já tem, você entendeu? E hoje o futebol realmente nem sempre o melhor vai chegar, mas quem tem mais às vezes acaba chegando. Cara, e como que é a vida hoje, né? Hoje, o que acontece no futebol é na vida. Você vê uma pessoa talentosa, o cara estudou, deu sangue pro emprego e aí ele é amigo do poderoso. Aí chega no caminho, ele estreita. Aí ele tem que engolir pedra, engolir sapo, andar descalço na brasa. Com certeza. Pra poder chegar no lugar que era de mérito dele e o outro conseguiu fácil só porque... O futebol tem muito disso. Na vida, né, no dia a dia. Mas no futebol é um esporte assim que ele é muito cobrado. Além de ser bom, você tem que ter esses atalhos aí, né, de empresário e tal, tá bem, né, ali
direcionado, né? Porque fala muito dos agentes hoje, né? E hoje, hoje no futebol eles veem o atleta como um bolo. Aí esse bolo é fatiado. Deixa um menor pedaço, fica com o atleta. Com o atleta. Essa é a verdade. Se ele não se cuidar, ele fica só com a dívida. Sim, com certeza. Tem algum jogo que foi marcante pra você, Padilha? Assim, ó, aquela bola batida que não foi o gol, aquele carrinho que fala assim, ó. Tem e foi até aqui, né? Foi aqui em Morragudo, mas jogando contra Brodowski, né? Brodowski hoje é potência, né? Eles têm time hoje no Paulista Sub-20, recentemente postaram num podcast que eles deram R$500 mil de bicho para muito time profissional não faz isso, para eles ganhar uma partida. R$500 mil gravado, né? Aí nós perdemos pro Brodowski aqui de 4-1 aqui no Campão, 4-1 e era uma semifinal esse jogo. E fomos jogar na casa deles. Aí aqui na nossa casa eles ganharam de 4-1. Lá, né? E eles tinham muito jogador, tinha jogador da Francana, tinha jogador do Botafogo, aí esses campeonatos aí que era a Copa Brodowski sempre era na parada, né? E aí esses atletas deles vinham e nós falamos, caramba, lá vai. Até uma história engraçada que o Vaninho e o Rodolfo que estavam na frente na época, falou assim, gente, ó, nós tem que jogar lá, porque se vocês não for, vai dar WO, achando que nós não ia, né? Aí beleza, nós achamos muito bom, muitos atletas conhecidos, o Guigui que tá na Armênia, o Zé Vieira, o Alip, que pra mim cracaço de bola, e tem um outro também que tá fugindo aqui, muito o Pipoca, zagueirão, era o zagueirão nosso, o Pipoca do Espetinho, muito conhecido. Fomos pra lá, né, aí o Rodoilho e o Vaninho eles não estavam acreditando em nós, mesmo eles, né, tendo aquele motivo, mas eles queriam que nós fosse, porque se desse WO, no ano seguinte tinha que pagar uma multa, né, a prefeitura tinha que pagar, ou às vezes nós nem entrávamos no campeonato. Começa esse jogo, o Zé Vieira já solta a bola do meio de campo, já faz 1-0. Aquele gol lá, de esquerda ainda, ele era direito, acho que foi o primeiro gol de esquerda dele. O Zé Vieira que depois, anos depois, foi para Portugal, profissionalizou-se. Que vai estar aqui com nós aqui em breve, viu? Esse tem resenha, né? Tá aí, daqui uns dias o episódio dele já tá no ar. Esse é fera, tem história para contar. E aí 1-0, aí o Pipoca, zagueirão, respeitado, já me entrega um gol no começo. Aí ficou 1-1, né? Falou, lascou, 1-1. Tinha que fazer 4 para tentar ir pros pênaltis. Aí saiu uma jogada na lateral direita, eu fui e fiz 2-1. Aí depois saiu o terceiro, quarto gol, aí tava 4-1. 4-1 levava pros pênaltis. Aí saiu uma falta na entrada da área. Aí chegou todos os caras. E eu, assim, jogador igual tem minha história, mas eu sou um lateral direito, um volante, não sou aqueles, né? Você entendeu? Mas na minha posição eu sempre, né, fiz o feijão com arroz bem feito. Mas aí falta a entrada da área, chegou os camisa 10, chegou o Alípio, chegou o Zé Vieira, tinha o Rogério, tinha um apelido de Gambá, moleque que era cracaço de bola. Chegou só os cabeças ali pra bater essa falta, né? Aí eu já tava de zagueiro, né? 4-1, o Rodolfo, ó, segura, você marca bem, você fica de zagueiro que nós quer os pênaltis. Aí beleza, eu saí lá de trás, falei, eu que vou pegar. Aí o Alípio chegou do meu lado, o homem é capitão, ele que vai bater. Aí ele falou, não chuta fortão não, porque eu chutava forte, falava, só ataque a entrada da área. Catei a bola, eu ajeitei, coloquei ela ali, mandei por cima da barreira, na hora que ela passou, ela foi lá na alambrada. Golaço. Lá no ela passou, furou, e aquele golaço, eu falei, meu Deus do céu. Já saí gritando, esse pessoal pulando eu, tal, fui na torcida dos caras, que aí já era as indisciplinas que eu tinha, já xinguei toda a torcida deles, mostrei o dedo na camisa. Aí a minha sorte foi o Liporino, o filho dele jogava uma categoria antes, o Liporino era PM na época, né? E aí ele me escoltou pra fora do campo, o pessoal queria me pegar, né? Ganhamos o jogo de 5-1. Fez o gol, acabou o jogo. Não basta eu ganhar dos caras, tinha que humilhar. Acabou o jogo. Aí beleza, aí o Liporino falou, não dá pra você ficar aqui não, vamos aqui, vamos que eu vou escoltar você, levar você embora, senão vai dar errado pra você.
E aí nós fomos pra final. Aí foi um jogo assim que o próprio Zé Vieira, né? Ele vindo aqui, ele vai comentar. Foi um jogo que marcou, né? O Guigui tá vários jogos importantes, jogou o Rafinha da seleção, vários jogadores. Também para ele, na história deles, é um jogo assim importante que eles vão falar também. Foi marcante. Foi essa reviravolta. Ó, antes de eu voltar pra pergunta aqui, eu sou meio doido, vocês não podem falar as coisas aqui, que eu vou maquinando. Eu já vou criar problema pra direção e pra produtora ali. O ano que vem a gente vai viver Copa do Mundo. Sim. O Zé Vieira vem aí daqui no próximo episódio. Padilha tá aqui. Eu já vou deixar essa bomba pra diretoria que tá ali atrás. Pra nós fazer umas mesas redondas da Copa do Mundo com vocês. Certeza, aqui. vai ser legal, hein? Pega o jogo do Brasil e a gente analisa aqui depois. Com Se certeza. vocês topar, o projeto já vai começar. Tem uma turma boa, ó. Perinha, Zé Vieira, o pessoal Perinha que gosta aí, do futebol. Então já tem os nomes aí. Vai ficar seu encargo. Com certeza. Você é o comentarista oficial, você já arruma os outros. Com certeza. Então aí já arrumei problema pra diretoria ali, ó. E como que é o ambiente dentro de clube, assim? Tem... você falou, na categoria de base, um ajuda o outro. Sim. Mas, quando você tá ali, igual você chegou no profissional, no Caxias, é muita rivalidade também? Porque então, o cara tá ali, quer que você... É um leão por dia. Quer que você manca pra ele entrar. Aquela velha história, você tem que matar um leão por dia. Se for com uma mãe chorar, que seja a dele. Aí já no profissional já é outra história, né? Tem o companheirismo, tem ali mais dentro do campo. O cara quer estar no seu lugar. Se é titular, ele quer estar no seu lugar, ele quer a sua posição. Ele quer jogar. Então, aí é onde que é bem acirrado. E ao mesmo tempo que o cara tem que torcer pro time, ele tem que torcer pro outro. Não... Tem que torcer pro companheiro ir bem, mas não pode torcer pra ir mal, senão o time perde. Mas o cara quer estar no lugar. É algo assim bem, né, peculiar, porque ele queria estar lá, né? E se o outro for bem, ele não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Então é complicado. Hoje você joga pela Vila Futebol Clube. Pelo time da Vila. Time da Vila, que está se destacando aí nos últimos anos, veio ganhando um Com punhado de certeza. troféu aí, então uma galera muito boa lá. Ganhamos eu não estava no elenco, mas eu falo nós porque eu entrei de corpo e alma, né? O último campeonato municipal foi o último que eu falo, porque o de 2024 não terminou o campeonato, né? Não terminou. E o anterior tinha sido a Vila. Então o último campeão foi a Vila. E no veterano, os 2 anos, o campeonato mais importante que tem na região é na Samba, em São Joaquim. Nós também ganhamos lá. Esse campeonato. Carlão, foi- no final do Carlão Bombeiro tava nesse time, né? Tava. Sim, tava no elenco. Carlão, Renato eu Carlão. tinha combinado com ele de vir pra cá gravar, aí ficamos de marcar e acabou infelizmente não acontecendo. Foi uma perca, assim, incomparável. Porque ele, no meio do futebol, se tinha essa mesa mesmo que você falou de futebol, ele tinha que estar. Era o cara que respeitado por todos. Aquele o Saradinho tinha história. Saradinho. Ele é até engraçado que ele tem uns amigos nossos assim, né, sem bullying, né, gente? Mas, por exemplo, tem um amigo nosso assim, ele, ô Saradinho, todo mundo, o cara desse tamanho, ele chama de Saradinho. Eu acima do peso, ele chegava Saradinho Que aonde? isso, moço? Você quer me motivar? Então, mano, vai trazer o Perinha aqui. Já tive outra ideia, depois eu te conto fora do ar. Além da carreira de jogador, hoje você é empresário já há 8 anos, né? Que tem a loja, é isso? A loja 8 anos e já faz... Até nessas épocas de Duque de Caxias, de esportivo, eu já vendia roupa, vendia camiseta, que a minha tia fabrica camiseta no Paraná e vem porque o povo acha que ganha rios de dinheiro, jogador assim de clube mais intermediário não ganha nada, você tem que se virar, né? E eu já vendia roupa nessa época já, né? E aí, que era um ganha-pão, né, ali, era só fazer uma extrinha e tal, né? E aí, quando eu volto para Morragudo, né? Eu trabalhando tava trabalhando na São Jorge e tal, e já vendendo roupa, né? E com aquela ideia de abrir a loja para entrar aquele sonho de ter uma loja e tal, né? O empreendedorismo já estava na veia. Já tava na veia, porque a minha família do Paraná toda mexe com isso e tal. Né?
Sempre tive essa vontade. E aí, como que foi assim, até chegar? Você falou que você já ia vendendo, mas o dia que você falou assim, ó, eu vou abrir a loja. Rapaz, eu tava com a água literalmente batendo na bunda. Foi assim. Eu trabalhava na Comercial São Jorge, tava lá, eu tava até saindo já pra cobrir férias de gerente trainee, né? Tinha o Douglas, que era de Orlândia, ele era gerente, ele me deu uma oportunidade. Falou, ó, vai começar a sair gerente de férias nesse período, eles pedem indicação de gerente trainee. Falou, vou te indicar você. E eu sempre ali fui bom, bem comunicativo e tal, mas pra gerente eu nunca quis ser. Mas ele falou, ó, a oportunidade é essa, você quer, se não pegar outro, pega. E eu, como eu já deixei passar a oportunidade, falei, eu vou. Aí ele mandou eu lá pra Ituverava, fiquei um tempinho lá, né, e tal. E aí depois vim, né. E aí quando você começa, assim, gerente trainee, aí vai te passando treinamento, você vai se aperfeiçoando. E eu sempre fui muito de aprender, de querer aprender, de perguntar, até pode ser chato. Ou isso, como é que faz e tal, queria saber tudo. E aí o gerente do Magazine, ele, não sei por qual motivo, estava precisando de gente lá e comentaram, falou, ó, tem um menino lá assim, eu acho que ele tem um perfil aqui do Magazine, porque o Magazine sempre foi muito de meta, de bater e tal. E aí ele pegou, né, e eu trabalhava na Comercial São Jorge de dia e à noite trabalhava na pizzaria, né. Depois trabalhei um período no Gordinho Lanche também, entregando pizza. Ele me encontrou, aí nesse dia eu tava entregando uma pizza, foi até na casa desse gerente, do Reginaldo. Ele era de Borborema, ficou um tempo aqui no Magazine. Aí ele pegou e falou, não, você que trabalha lá na loja de São Jorge e tal. Eu falei, preciso conversar com você, vai lá amanhã lá, dá uma oportunidade. Aí ele já fez todo aquele, você não vai precisar de 2 serviços não, lá eu falei, legal, né, vamos lá. Eu falei, ó, tá surgindo uma vaga aqui, eu vou te colocar você. Você quer a vaga? Quero, mas você tem que se desligar, entrar em sua carteira. Aí fui, conversei com o gerente, falou, não, tá doido? Eu coloquei você na linha, falei que o próximo, quando surgir uma oportunidade, vai ser você vai começar a fazer treinamento, cobrir as férias do gerente. Eu já falei pro homem que é você, se você quiser, você pede conta. Aí eu falei, então eu tô pedindo conta. Aí ele pegou e falou, não, peraí. Isso aí eu falei de manhã à tarde, ele falou, peraí, né? Aí ele falou, você trabalhou certinho, né? Eu vou ajudar você, vou conversar com o pessoal pra te liberar. Você quer ir mesmo, certeza? Falou, a sua hora vai chegar. E aí eu falei, na melhor das hipóteses, o homem me mostrou o lerite dos vendedores dele. Eu falei, opa, tem que ir. Mulher, criança pequena, né? Aí eu me desliguei da empresa, eles acertaram comigo e fui lá conversar com o gerente, tal, me deixa sua carteira, tudo suas coisas, você vai começar tal dia. Beleza. Catei o acertinho, torrei, comprei tudo que a mulher queria, né? Casal, não, você quer o quê, amor? Vamos comprar. Então, compramos tudo. Eu fiquei com R$1.000 na conta. O meu acerto, eu comprei todas as coisas que a mulher queria dentro de casa, né? Aí, beleza. Aí, peguei 2 dias antes de eu começar, falou, você falou do uniforme e tal, que era pra eu ligar. Aí, ele pegou e falou, passa amanhã aqui e tal, beleza. Aí eu passei no dia seguinte, ele não tava. Aí conversei, acho que foi até a Natália que me atendeu. E na época era a Natália, a Érica. A Natália falou, o Reginaldo não tá mais na empresa e tal. Aí eu falei assim, não, mas é só a respeito que eu vim pegar o uniforme. Então, porque tá tendo uns cortes, inclusive isso e tal. Eu falei, mas como assim? Nossa, eu falei, eu vou começar, tá? Então, referente a isso, eu falei, brincadeira. Eu falei, sério mesmo? E a minha esposa lá fora, com o carrinho e tal. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, mas não tem como. Como que você vai conversar com ele? Até ele tinha que conversar com você, sabe? Foi bem tenso mesmo e tal. Eu, assim, eu pensava na minha família, né? Criança pequena, tinha 21 anos de idade, minha filha. Pagava aluguel na época, né? Aí o que me motivava era eles. E lembra que eu falei que eu fiquei com R$1.000, né? Aí eu peguei esses R$1.000 e falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, né? E eu já vendia as roupas, mas vendia de maneira desorganizada. Vendia, pode me pagar tal dia, né? Aí eu falei, fui com esses R$1.000 para São Paulo.
Aí o meu virou 2.000, 3.000 e fui comprando roupa e tal. Aí dentro de um ano eu já tava com um estoque grande, com um cômodo cheio de roupa, uma loja dentro de casa, né? E aí surgiu a oportunidade da loja, né? Que era do Moacir Autor vendendo e tal, assim. Aí eu peguei e sempre tive o sonho e entrei com cara e coragem. Conhecimento de loja tinha, porque eu sempre trabalhei, né? E entrei, comecei do zero. Aí aquele lance de empreendedorismo, né? Você vai faturando, compra errado, vai aprendendo, né? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de errar. Por quê? Porque eu falo que o segredo do sucesso está no erro. Você errou uma vez e erra barato, porque você errou, por que você vai cometer o mesmo erro? Então vai pra direita é errado, eu vou pela esquerda. Né? No bom sentido eu falo que eu sempre gostei de errar. Né? E eu sempre errei barato, então nunca cometi aqueles erros, fui indo. Graças a Deus, né? Assim, eu falo assim, que se eu tivesse tido a oportunidade de ter ficado lá no Magazine, eu acho que eu não ia ter as coisas que eu tenho hoje. Pode ser que sim, mas foi muito rápido. Dentro de 2 anos eu já estava com a minha casa. Através do comércio. Aí eu tinha 22, 23 anos já. Né, você entendeu? E aí, como assim, fechou uma porta, eu tinha tudo pra... E eu comecei com R$1.000 no comércio. A melhor coisa que aconteceu pra você foi a pior notícia que você levou. Foi, com certeza. É até engraçado. Hoje eu falo isso com a Ali, mas na época... Na hora, não, eu fiquei imaginando você na hora, com a mulher com o carrinho lá fora, tem que contar pra ela. Foi e detalhe, que aí os R$1.000 era de, entre aspas, de conta, mas aí eu fui, nos 30 dias mesmo eu já fiz, o comércio. O comércio é maravilhoso para quem, né, gosta e acredita, né? E aí vai indo, a gente vai... Eu costumo falar nesse período todo aí que eu tô no comércio, né? Que é curto, mas assim, pelas coisas que eu já passei, acaba sendo longo ao mesmo tempo, né? E 8 anos, assim, de loja, você sabe, é muito difícil. Não é fácil. Né? E sempre, todo esse período com funcionário, graças a Deus, nenhum funcionário colocou, digamos assim, no pau, como o pessoal fala, entrando na justiça. Sempre fui muito honesto, muito certinho, né? E aí você tem que ir descobrindo, você tem que, né, ir aprendendo, né, sobre lei, sobre, né, fluxo de caixa, que já é uma... Né, você sabe muito bem como não é fácil, é complicado. Numa cidade com o imposto é tão caro Com igual certeza. a nossa. Sim. Então, e qual foi a maior dificuldade para você que você fala assim, ó, como empreendedor? Eu ganhava pouco, eu até falo que eu ganhava R$1.100. E aí você já ganha 5.000, aí no começo você começa a fazer umas regalias. E depois você sabe que a vaca ela é gorda. E tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Eu demorei para entender isso. Um mês quando era muito bom, eu nunca gastei dinheiro errado. Mas assim, né? Assim, pelo menos era com a família. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você entendeu? E não guardava, né? Mas o principal eu fiz, que é o sonho de toda pessoa ter a casa, eu já foquei nisso. Mas aí depois, quando eu aprendi isso, não foi tarde, mas assim, ficou uns 2 anos, né? E aí logo eu aprendi cedo também, né? E aí, uns 6 anos pra cá que, né? Aí a gente já começa, né? Saber certinho, investir e tal, não comprar coisa errada. Porque um mês é diferente do outro, né? Hoje, a hora que você tá lá dentro sozinho, e eu já tive a oportunidade de conversar com você lá dentro, e eu vejo seu brilho no olhar na sua loja, o que passa na sua cabeça assim, que você fala assim, cara, valeu a pena, é meu orgulho, valeu a pena? Com certeza, valeu muito a pena, que até através disso eu falei assim, ó, eu tô 8 anos aqui, eu preciso progredir, eu preciso de um ponto maior, eu preciso daquilo. Aí eu falei, eu vou estudar. E nessas idas e vindas do futebol e tal, eu tinha parado no primeiro ano. Aí eu fui, fiz o EJA, aquela provinha e tal, me matriculei na faculdade, ano que vem eu me formo. E isso através do comércio, para querer trazer o melhor, querer, né, se estruturar, né, porque nada é melhor para os estudos, né. E o próprio estudo já está me ensinando isso, estou fazendo a administração, aí fazendo certinho. Porque assim, a gente começa sem orientação, como eu falei, erra muito.
E você tem que fazer o alicerce. Eu digo assim, né? Em muitas situações dentro de uma loja, eu fazia o alicerce ali dentro de areia, né? Eu falo, não, eu quero isso, eu já tenho meu objetivo, tenho minhas metas, então eu tenho comigo que eu tenho na cara para fazer. E o estudo, o comércio, né? A gente tá conversando ali, porque eu falo assim, o comércio de Morro Agudo, igual o Fusco que teve recente aqui, tem o Odair, que são até eu falo assim, às vezes tô lá, tá eu e o Fusco, fala assim, que é concorrente? Fusco, não é concorrente, é colega. Também tem a família dele, também, realmente, e trocar, o que falta pro pessoal é trocar informações, e eu sempre fui muito de buscar informações, e sempre com pessoas mais velhas, você entendeu? Então, acho que vai proporcionando, a gente vai pegando conhecimento, escutando, que tem muita gente que não quer escutar, e vai introduzindo ali no nosso comércio. E é gratificante, né? A gente olhar assim, né? Falar, tá com pá, é gratificante, né? Muito bom. E comércio é muito assim, né? É se acertar o nicho. Sim. Você falou do Fusca, a gente teve essa conversa aí, você, Sim, um dia que eu passei lá. Ele acertou o nicho da motinha. Acertou. Mas nesse período ele veio patinando com um monte de coisa. Acerta um, erra outro, acerta um. E ele mesmo falou aqui. E ainda no dia eu perguntei pra ele qual que era o produto que mais, sim, deixou ele orgulhoso de vender. Aí pra mim eu tô pensando que é energia solar, que ganha um monte de dinheiro. Aí ele falou assim, o spinner. E na época eu também vendia o spinner. O Fusca era do lado de lá, eu vendi. O spinner foi febre. É um produto, eu assisti o podcast, entendi. Às vezes ele não falou assim naquela cara, porque assim, é um produto que você vai pegar aqui, tipo assim, na nossa mente empreendedora, uma tampinha. Isso aí não vai não. Mas você tem que trazer, você tem que acreditar no produto. E aí você traz e vende aquela paulada, algo surreal. Você fala, o povo está comprando isso, está comprando tampinha. É algo surreal. E, tipo assim, né, tem que acreditar. Inclusive até nas motinhas, né, tá eu e ele em São Paulo. Aí nós tá falando, faz tempo que não tem um produto que explode. Aí tava nos Bob Good, né? Aí nós falamos, mas Bob Good se eu me encanei. Porque tem disso também do comerciante querer encanar. Né? Aí eu falei, eu não encanei nisso, eu não... Né? Ele tem que gostar do produto, acreditar e não traz que não vai vender. Não, mas eu gostei. Eu vou acreditar nisso aqui, dá certo. Às vezes você acredita num produto e não vinga. Aí eu Fusco, o que será? Aí eu Fusco, você não tá vendo essas pra lá e pra cá? Não sei. Aí ele pegou, né? Na hora de voltar, fui fazer minhas coisas. Nós fomos na caminhonete dele, fui fazer minhas coisas. Ele falou, Padilha, eu tô levando 2. Aí 2 dias depois ele me ligou, Padilha, eu tô indo pra trazer mais motinha. Você quer ir comigo? Aí eu peguei e falei assim, Fusco, não dá, eu acabei de chegar. Não, mas eu já tô voltando, eu vou vender. E ele acreditou naquilo, depois comprou um monte. E é um investimento assim que você trazer para deixar é um item caro, poderia dar errado. E se desse errado, o pessoal vê, deu certo, estourou. E se desse errado? Mas o risco é muito grande. Tem um risco, mas tem que acreditar. E assim, a glória vem para ele, mas tem que arriscar também, não é só... é bom, eu vou ser aí. É um produto que tem que acreditar. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Sim. É um cara que eu me inspiro muito nele. Merecedor. Tem uma história de vida ali que motiva bastante gente. Igual você, que é um menino mais novo do que eu aí, 11 anos mais novo, mas me motiva muito toda vez que a gente conversa. É uma ideia diferente, é um cara que tá ali. E eu fico assim, eu nem sabia a sua idade, mas eu falava, cara, como que pode, assim, novo desse jeito, tem essa pegada? Mas é toda a bagagem que você adquiriu lá. Sim. Eu não tinha comentado também, eu cheguei, antes de entrar na São Jorge, quando eu vim pra cá, aí eu trabalhei, fiquei um período na Centauro também. E lá na Centauro foi onde que eu falei, eu quero ser o comércio, porque é muito conhecimento que te passam, eles... É um lugar assim que eu passei, por que me fortaleceu? Eles dão valor no vendedor. O vendedor lá é o... Porque na verdade o vendedor é que vende, é o que paga a conta do patrão. O astro da loja. Eles tratam o vendedor como se
você tem que usar um tênis bom, não? O que está acontecendo? Peraí, vamos fazer um voucher aqui. Eles dão um jeito, você tem que usar um tênis bom, você tem que usar. Você é um vendedor da Centauro. Aí eu comecei por aqui e falei, nossa. Eu falei, eu quero tratar meu pessoal assim quando eu tiver a minha equipe, eu quero, né? Aí foi, eles levam muito a sério mesmo o vendedor. Padilha, você é casado e pai de 2 meninas, né? Isso. E como você falou, o que te motiva é a família. A família, com certeza. Pra você chegar um pouquinho mais perto do microfone. Ó, e quando você acorda, olha ali que você construiu, tipo, você falou, sua menina não tinha nem 1 ano. Hoje você tá ali com sua loja consolidada, com o nome consolidado. O que passa na sua cabeça aí? Pode chorar aqui, viu? Que aqui não tem problema. Ó, é gratificante, mas ao mesmo tempo, eu sou muito assim. A gente pensa, fala, ó, eu tenho que deixar tudo pronto e ensinar. Eu falo que, assim, a gente que é de família simples, a gente quer ter o quê? Quer ter uma casa e um carro. Porque o ser humano de 10, 8 é assim, quer ter uma casa e um carro. Deus me beneficiou com um negócio também, né? É muito bom você acordar e falar, é meu, eu tô aqui e tal. Você tem os privilégios, né? E aí eu cobro muito assim, eu quero que elas vivam isso aqui, que elas se formem, mas assim, que elas entendam que isso aqui foi o precursor, né? E eu falo que eu vou ser realizado quando eu ver elas grandes, que elas já assim, né, claramente formada, encaminhada, então eu creio que todo pai tem isso, né, mas é muito gratificante. E também de saber que elas gostam, né, a Cília gosta, ela tem um setorzinho delas lá, vende uns chaveirinhos, tem as coisinhas dela. Tem o tino pro negócio. Tem lá. E aí, qual que é os planos pro futuro aí de Inove? Tem Ó, planos aí? Tem uns projetos bons aí que já tá dando certo, né? Assim, a gente que, eu costumo falar assim, a gente começa vendendo réplica, tem gente que se apega e quer ficar nisso. Eu mesmo, falar nisso eu tenho que te dar um presente, que tá aqui, ó. Que é uma das marcas, presente, a gente gosta. Uma das marcas que eu tô acreditando, que é uma marca Aron, essa marca aqui, ó. Aí aqui pra você. Aí, ó, obrigado. É uma marca que tá fazendo sucesso em São Paulo, eu trouxe ela pra perfumada. cá. Aron, ó, acertou na cor. Com certeza, assim. Obrigado. Se der certo, mas pode chegar lá, o caimento dela é bom. Essa aí é show de bola. Obrigado. E tem um aqui pra você estar sorteando também aqui. Aí, ó. Os seus seguidores. Rapaz, não precisa mais de convidados assim. O cara traz presente pra gente. Traz presente pro seguidor. Eu vou abrir aqui. Depois a gente vai bolar o sorteio. Rapaz, ai. Eu posso concorrer também? Uma carteira de cor, essa. Carteira de cor da Gosto. Eu tô devendo carteira. Eu não vou abrir aqui, vai arrebentar o lacre. Mas, gente, muito bonita, viu? Eu vou concorrer também, quero concorrer. Ó, Padilha, obrigado mesmo de coração. Essa marca é uma da mãe, igual a gente falando, acreditar no produto. E a gente, com o tempo, a gente, né, hoje no Brasil, o pessoal é muito cobrado da originalidade. Mas hoje, vamos falar, para você fazer um cadastro na Nike é muito difícil. É muito difícil. Fiz o cadastro, fui aprovado na Nike, já estou apto agora só tem que investir, né? E várias outras marcas. Então aí o meu projeto é a médio prazo, né? Vamos falar assim, dentro de 4 anos, tá totalmente com os produtos, né, original. É algo assim que muitos lojistas não têm essa segurança para falar, né? Prefere ficar pegado naquilo ali e tal. Eu já pus isso, já coloquei essa minha meta. E é muito difícil. O pessoal cobra, mas hoje para você vender uma marca como essa, eu falei, a Nike é um trabalho. Eu ligo lá, eu quero comprar, não é assim que funciona, né? Então, essa é uma das metas, né, que eu tenho para a Inove, né? Trabalhamos com várias marcas originais, né? E a curto prazo
tá fazendo, né, 100% a loja original com as melhores marcas conceituadas do mercado. E Deus já abençoou, Já vai dar abençoou. certo. Estudando muito para isso, né? Você é um menino que tem talento e que tá correndo para trás disso e é o mais importante. Com certeza. Bom, antes da gente continuar, vou agradecer novamente nossos patrocinadores. A I9 tá dando um presentão. Então precisou de roupa, carteira, perfume tem lá também, não é? Perfume também, perfumes originais. Ó, tá querendo dar aquele presente legal de Natal, corre lá na I9. Varejão e mercearia mais barato do Jonathan. Precisou de carne, seu churrasco, cerveja gelada, a coca mais gelada de Morragudo, tá ali na entrada do bairro Alfredo Benedetti. Natais da Garcia Social Media quer vender seu produto de uma maneira legal, com uma visão diferente. Hoje 90% é internet do consumo. Procura aí, entra em contato com a Natais da Garcia. Autoelétrica Amarelão, que é referência em Morragudo, vendendo bateria, troca de óleo há mais de 49 anos em Morragudo. Começou lá com o Soilson e tá até hoje. Você chega lá e tá lá tomando conta, ainda olhando e ainda arrumando os carros lá. Então, pensou em autoelétrica, Autoelétrica Amarelão, delivery da Ju e do Pó Royal. As melhores porções, a melhor jantinha, não pode ficar de fora. Você falou de um cara aí, você comprou a loja dele, Moa. Eu tenho que deixar esse abraço pra ele aqui, que ele foi o primeiro a acreditar no Amarelinho Cast. Ele e o Pó Royal foram os primeiros. Eu tava lá na Up Barbearia do Luiz Fernando, e aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou te patrocinar, eu acredito em você, vai. Então, é desses caras assim, ó, que a gente precisa na cidade, que acreditam na gente. Então, muito obrigado, senhores patrocinadores. Vamos umas perguntinhas rapidinhas aqui, um bate-bola. Um jogo inesquecível. Corinthians São Paulo, 2002. 2003. Ele vai falar com o Corinthians ganhou. Corinthians ganhou. Aí. Um treinador. Milton Cruz. Uma lição do futebol para a vida. Respeito. Um sonho ainda não realizado. Poder ajudar a todos. Uma mensagem para os jovens que quer ser jogador. Treinar bastante, se esforçar muito e ter respeito. E tem que acreditar, tem que ter Deus, que é o mais importante, e perseverar. E acontece. Padilha, antes de eu encerrar aqui, fala aí, quem quer conhecer a I9, conhecer os produtos da I9, como que faz, aonde tá, se tem Instagram, divulga aí que esse momento é seu e da I9. Tem sim, o Instagram da loja é i9.ive, estamos localizados em frente ao supermercado Shine do Centro, atendimento é das 9 até as 7h30, né? E agora, do dia 27 ao dia 30, vai ter o Black Friday. Preços e condições pra lá de especiais. Aí, ó, então, tá pensando em comprar o presente, roupa pra você, pro namorado, é mais masculino lá, né? Mais masculino. Perfume feminino nós temos também. Perfume. Vai encontrar Tem um perfume que eu quero lá. Mizuno feminino original, nós temos também. Tem alguns tênis femininos. E tem um bordãozinho que eu sempre uso, nesse Black Friday. O patrão ficou maluco e não quer saber do lucro. Aí, ó. E tem um outro que ficou famoso também, que foi até assim. Você falou da internet aí e tal, né? Que hoje é muito. O pessoal fala, a internet vai acabar com. Não vai não. Sim, vai afunilando, você tem que estar se reinventando, não pode ficar parado de braços cruzados. Você tem que fazer acontecer e jogar o jogo, né? Pegar o que é de bom e ir pra cima. Eu gravei um vídeo, né? Até num outro Facebook eu tive um que foi hackeado e viralizou assim. Foi engraçado que viralizou lá pro norte. Um seguidor nosso compartilhou e foi em 2018. Eu gravando assim a calça e bermuda. Eu falei, o patrão baixou as calças. O patrão baixou a cueca. Viralizou. Aí todo ano eu faço essa promoção.
baixando as calças e cueca. Ó. O patrão vai baixar as calças e cueca. Então, final de ano. E a rapaziada manda mensagem zoa, ô, você vai baixar as calças? Pode ir lá que eu vou baixar as calças. O patrão já avisou, vai baixar calça, cueca e bermuda. Preço tudo uma vez. imbatível. Padilha, cara, foi uma honra conhecer mais da sua história. Você é um cara que inspira a gente. Quem não tem a oportunidade de conhecer o Padilha, vai conhecer aqui, mas perde o tempo, vai lá na loja dele comprar um produto, conversa com bem esse cara. recebido, tomar um cafezinho. Vocês vão ver o que vocês vão ganhar para sua vida. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Eu que agradeço pelo convite, ó, o estúdio tá nota 10, viu? Obrigado. Show de bola mesmo. Obrigado pelos presentes, obrigado por acreditar em nós. Te liguei, aceitou na hora, Opa, não, muito nem obrigado pestanejou. Então, que Deus abençoe você, sua família, sua loja. A você que ficou até agora, curta as nossas redes sociais, @AmarelinhoCast no Instagram, no YouTube. Vai lá, se inscreve no YouTube, clica no sininho, que aí você vai receber a mensagem na hora lá que a gente estiver postando, toda quarta-feira. Então, obrigado, Deus abençoe e até mais. Tchau, pessoal. Isso é Amarelinho Cast.